Pronto, já estamos sendo gravados. Então, eu gostaria de falar, né, que sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa apresentação de trabalhos. Eu gostaria de chamar a avaliadora, doutora Jéssica Dantas, de Satinoco, para se apresentar e assim darmos início às nossas apresentações. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jéssica, sou professora de enfermagem do campus Caicó, UERN, e estou aqui para apreciar as apresentações de vocês, né? Então, fiquem tranquilos e vamos ter uma manhã de troca, né? Isso mesmo. Seja bem-vinda, doutora Jéssica. E agora nós vamos começar com o primeiro trabalho, que será apresentado pela autora principal, Bruna Russelli Dantas Silveira. O tema do trabalho dela é Formação Profissional de Enfermeiros que cuidam de pacientes com câncer em cuidados paliativos. Então, Bruna, pode compartilhar a sua tela. Você terá cerca de 8 minutos para a sua apresentação. Iremos contabilizar aqui o tempo também. Fique à vontade. E as outras pessoas que estão participando, por favor, deixem seus microfones e o vídeo desligados, tá ok? Obrigada. Todos me ouvem? Sim, ouvindo bem. A minha apresentação está aparecendo para todo mundo? Também, está aqui. Perfeito. Bom dia a todos, eu me chamo Bruna Russelli, eu sou autora principal desse trabalho intitulado Formação Profissional de Enfermeiros que cuidam de pacientes com câncer em cuidados paliativos, que, por sua vez, foi orientado pela professora doutora Rejane Menezes. Pessoal, qualquer problema técnico que acontecer durante a apresentação, vocês podem me interromper, certo? Vamos lá. Bom, em 2002, a Organização Mundial da Saúde, ela define os cuidados paliativos como sendo uma modalidade de cuidado que visa promover qualidade de vida a partir de uma assistência biopsicossocial e espiritual voltada tanto para o paciente quanto para a família de um paciente acometido por alguma doença ameaçadora da vida. Esses cuidados, eles devem ser ofertados por uma equipe multiprofissional composta por vários profissionais de saúde, dentre eles os médicos, fisioterapeutas, psicólogos, a própria equipe de enfermagem e também outros profissionais. E esses profissionais, eles devem estar qualificados para prestar esses cuidados a um paciente que requer paliação, está em paliação, certo? Uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, ele aponta que 40 milhões de pessoas, isso a nível mundial, têm indicação de receber cuidados paliativos, porém o acesso a esses cuidados, ele só atinge 14% desse quantitativo. E a OMS também afirma que uma das barreiras para esse acesso a esses cuidados paliativos por esses pacientes se dá pela falta de competência e habilidade desses profissionais de saúde, o que está muito associado ao déficit de conhecimento sobre cuidados paliativos desses profissionais. Sendo um enfermeiro o profissional que cuida dos indivíduos em suas diferentes fases de vida, durante todo esse processo de saúde e doença, e que, além disso, não desmerecendo os outros profissionais, mas que, assim, acompanha os pacientes 24 horas por dia, e desenvolve um papel de protagonismo junto aos técnicos de enfermagem na prestação de cuidados paliativos frente ao controle da dor, a prevenção de lesão por pressão, a promoção do conforto e muitos outros cuidados. Assim, esse profissional, ele precisa estar preparado para atuar nesse contexto, visando todo esse cuidado holístico e integral dos pacientes em cuidados paliativos. No entanto, existe uma lacuna na formação desses profissionais, pois estudos apontam que, por exemplo, no Brasil, os conteúdos sobre cuidados paliativos, eles são muito pouco abordados nos currículos de enfermagem, e, além disso, estudos nacionais também demonstram que esse déficit no conhecimento
do preparo de enfermeiros, ele resulta em profissionais, enfermeiros pouco preparados e também graduandos pouco preparados para lidar com o paciente em paliação. Diante disso, o presente estudo, ele objetivou caracterizar o perfil de formação profissional do enfermeiro, atuante na assistência ao paciente com câncer em cuidados paliativos, em uma unidade hospitalar de referência oncológica. Trata-se, então, de um estudo transversal, descritivo e exploratório de abordagem quantitativa, derivado de um trabalho maior de conclusão de curso de graduação. Ele foi realizado em um hospital, em um hospital de referência no atendimento para pacientes oncológicos, usuários do Sistema Único de Saúde, e esse estudo ele também se propôs a trabalhar com a população de enfermeiros dessa instituição, dentre os quais 22 participaram desse estudo. Os dados eles foram coletados no período de março a abril de 2019, por meio de questionário semi-estruturado, e esses dados eles foram armazenados em banco de dados no Excel e depois foram analisados pelo SPSS versão 2.0. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, sob o parecer que está aparecendo aqui para vocês na apresentação. Os resultados dessa caracterização, primeiramente, de uma forma mais geral, demonstram que a grande maioria dos enfermeiros da instituição pesquisada, eles possuem muitos anos de formados, onde 31,81% eles tinham de cerca de 5 a 6 anos de formação, seguido de profissionais, 22,72 profissionais, que possuíam acima de 10 anos de formação em enfermagem. E quando perguntado se esses profissionais, eles possuíam algum tipo de pós-graduação, 82%, que correspondeu a um N de 18 profissionais, responderam que sim, possuíam alguma pós-graduação. Agora, tratando de uma caracterização mais específica, voltado aos cuidados paliativos, propriamente dito, observa-se uma realidade de ausência de conteúdo de cuidados paliativos na graduação desses profissionais, pois 82%, que se refere aos 18 profissionais da nossa população, responderam que não tiveram conteúdo de cuidados paliativos durante a sua formação em enfermagem, o que colabora com os estudos de Carvalho e colaboradores de 2017, César e colaboradores de 2019, Gonçalves de 2019 e Guimarães de 2017, que apontaram justamente esse déficit na formação de enfermeiros quanto aos cuidados paliativos. Nota-se ainda iniciativas individuais desses profissionais para suprir essas lacunas, pois dentre os 22 participantes, 15 apresentaram alguma formação complementar. E dentre essa formação complementar, 27,27% eram cursos de atualização em cuidados paliativos, 27,27% cursos de capacitação em cuidados paliativos, 13,64% especialização em cuidados paliativos. E, além disso, 31,81%, que correspondeu a 7 profissionais, referiram não possuir nenhuma formação específica em cuidados paliativos. César e colaboradores de 2019, e Gonçalves, colaboradores de 2019, eles observaram também em seus estudos que é importante que o profissional busque se qualificar, visando melhorias nas práticas de saúde em relação aos cuidados paliativos. No entanto, esse conhecimento ele deveria ser disseminado de igual maneira entre os profissionais, para não gerar alguma inconformidade na continuidade do cuidado nesse contexto de cuidados paliativos. Dessa forma, os presentes resultados, eles apontam para uma lacuna na formação dos enfermeiros em cuidados paliativos, sobretudo no contexto desse estudo. Ressalta-se, então, a necessidade de mudanças no processo formativo desses profissionais, tendo em vista a importância dos cuidados paliativos para a área da saúde. Esta pesquisa apresentou limitações referentes ao tamanho da população e ao cenário do estudo, pois abrangeu apenas enfermeiros, atuantes em apenas uma instituição hospitalar do Rio Grande do Norte. Essas foram as referências utilizadas no estudo. Obrigada, pessoal. Deixa eu voltar. Certo, Bruna, muito obrigada, excelente trabalho. Vamos dar continuidade. O próximo apresentador será o autor principal, Tarcísio Técio das Neves Júnior,
com o trabalho Perspectivas da Assistência à Saúde da Pessoa Idosa Indígena no Brasil, uma revisão integrativa. Pode compartilhar a tela, Tarcísio, e começar. Bom dia a todos. Conseguem me ouvir? Sim, conseguimos. Pronto, eu vou compartilhar agora a tela. Já aparece para vocês? Sim, está aparecendo. Então, meu nome é Tarcísio Neves, eu sou acadêmico do curso de enfermagem do 6º período e trouxe esse trabalho em colaboração com outros autores, com o título Perspectivas da Assistência à Saúde da Pessoa Idosa Indígena no Brasil, revisão integrativa. Ele também foi orientado pela professora doutora Rejane Menezes. Então, na introdução eu trago para vocês, para a gente ter uma ideia do cenário populacional brasileiro. Estudos apontam que há uma redução da taxa de natalidade e mortalidade, há um aumento na expectativa de vida e um desenvolvimento técnico e científico da saúde. O que é que isso quer dizer? Que menos pessoas estão nascendo e menos pessoas estão morrendo, certo? Atrelado a isso, há um desenvolvimento científico e tecnológico da saúde. E, por sua vez, isso vai caracterizar um envelhecimento populacional. Estudos apontam que até o ano de 2040, nós teremos 153 idosos para 100 jovens. Ou seja, há um envelhecimento populacional que é atrelado a isso, a uma mudança de mortalidade, caracterizando uma tripla carga de doenças, como doenças crônicas, infecto-contagiosas e causas externas. Se a gente parar para pensar, anteriormente as pessoas eram maiores acometidas e morriam com mais frequência em relação a doenças infecto-contagiosas. Hoje, estudos já apontam que as doenças crônicas não transmissíveis são as maiores responsáveis pelas causas de morte na população. Então, todo esse cenário, ele também é refletido na população indígena. Então, nesse sentido, que a população indígena também está envelhecendo, vai demandar uma adequação dos serviços de saúde para melhor atender às necessidades inerentes ao idoso indígena, seja no âmbito da atenção primária, secundária ou terciária. Então, nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi identificar na literatura a caracterização da assistência à saúde da pessoa idosa indígena no Brasil. Aqui eu trago apenas algumas imagens para ilustrar o trabalho. E no que concerne à metodologia, foi um estudo do tipo de revisão integrativa, norteado pela questão: quais as evidências na literatura acerca da atenção à saúde do idoso indígena nos serviços de saúde? A gente fez o levantamento dos dados através das bases de dados Lilacs e Medline, com os descritores em ciências da saúde, população indígena e idoso. Então, concernente aos resultados, eu trouxe aqui esse diagrama de fluxo que a gente elaborou no decorrer do trabalho, onde a gente iniciou com 1.556 artigos. Aí, após a aplicação de critérios de inclusão e exclusão e análise criteriosa, a gente chegou a uma amostra final de 4 artigos, que a gente coletou os dados desses 4 artigos por meio de um instrumento próprio nosso. E o que é que esses 4 artigos nos mostraram? Que 50% foram publicados no ano de 2014, que 100% deles tinham abordagem quantitativa, com fundamentação nos princípios da etnografia, e todos os estudos foram realizados com idosos da etnia Kayagang. E esses resultados, eles foram categorizados em 2 categorias, que eu vou trazer para vocês agora. A primeira categoria está relacionada ao idoso indígena e às necessidades de cuidado da saúde. Aqui nessa imagem a gente tem o líder Raoni Mecturi, ele estava infectado com o Covid, internado, mas já saiu a notícia que ele está em alta. Ele é uma liderança para a comunidade indígena. Então, concernente a essa categoria, a gente observou que todos eram da Kayagang, percebeu-se a presença de práticas tradicionais do cuidado cultural, ou seja, a cultura estava muito relacionada também à questão de saúde, e a figura da pessoa idosa como detentor do conhecimento das crenças e saberes.
No que diz respeito à categoria de estruturas do serviço de saúde para o cuidado gerontológico na saúde indígena, a gente observou a presença dos distritos sanitários especiais indígenas, presença de equipes multiprofissionais de saúde indígena como componentes estruturantes da assistência, barreiras relacionadas ao estranhamento dos profissionais frente aos costumes culturais. Ainda há uma certa intolerância dos profissionais para atuar com outras culturas, mas se a gente parar para pensar, a enfermagem traz a teoria do cuidado transcultural, proposta por Leningen para trabalhar nesse tipo de situação. Falta de profissionais também foi um resultado apontado, déficit de materiais e barreiras geográficas, porque a gente sabe que muitas vezes essas tribos, essas comunidades indígenas ainda são isoladas da sociedade. Então, como considerações finais, a gente traz, os autores, na verdade, trazemos, que é perceptível a escassez de estudos científicos sobre essa comunidade, em especial na faixa etária mais avançada. E também apontou algumas nuances sobre a saúde da pessoa idosa indígena e a conjuntura dos serviços atuais que atendem esse grupo populacional. Bem como foi demonstrada a necessidade de pesquisas em outras tribos e etnias para melhor embasar as práticas de cuidado a esses indivíduos, sobretudo aos idosos. Então, minha apresentação é essa, eu agradeço a todos. Muito obrigada, Tarcísio. Então, vamos aqui dar continuidade. E agora eu irei chamar a Juliana Barbosa da Silva, autora e apresentadora do trabalho Teleatendimento como Estratégia de Enfrentamento da Covid-19. Então, Juliana pode compartilhar sua apresentação, lembrando que o máximo do tempo é de 8 minutos. Olá, bom dia. Todos estão vendo a minha tela? Bom dia, estamos sim. Agora conseguem ver, né? Meu nome é Juliana Barbosa, sou estudante de enfermagem do 9º período da graduação de enfermagem na UFRN e vou apresentar agora o trabalho Teleatendimento como Estratégia de Enfrentamento da Covid-19, orientado pela professora doutora Ana Luísa Brandão, também professora do Departamento de Enfermagem. Esse ano nós fomos surpreendidos com um novo coronavírus, né? Um vírus da família, um novo vírus na família do coronavírus, que é causador de uma síndrome gripal e de grandes complicações pulmonares, a Covid-19. Ele foi identificado em dezembro de 2019, ainda lá na China, em Wuhan, né? Principalmente devido à contaminação de alguns dos trabalhadores de um mercado público de venda de animais e de frutos do mar, e aí esse vírus foi se multiplicando, sendo transmitido para os familiares dessas pessoas que tinham contato nesse mercado, e de uma progressão geométrica alcançou o mundo inteiro, né, vários continentes. E aí a gente percebe que essa nova pandemia traria muitos desafios para todos nós nesse novo ano. E alguns dos desafios que eu quero destacar é o conhecimento científico insuficiente da população a respeito desse vírus, da população científica, né? A gente tem evoluído muito, mas ainda há muito que se descobrir sobre esse vírus, e esse pouco conhecimento causou ainda mais desafios no combate a essa pandemia. Principalmente porque esse vírus é caracterizado com uma alta velocidade de disseminação, ou seja, calcula-se, né, que uma pessoa infectada pode transmitir para até 2 ou 4 pessoas, segundo essa referência que eu estou utilizando, e ele tem uma alta transmissibilidade por gotículas e por contato.
Além disso, ele tem uma capacidade enorme de provocar mortes em vulneráveis. Já segundo pesquisas foi identificado, né, que ele tem uma grande afinidade com as células humanas, e as enzimas conversoras de angiotensina 2 são receptores desse vírus. Além disso, ele tem uma característica glicoproteica, que também provoca uma maior afinidade com as células humanas, aumentando a sua proliferação no organismo, e assim provoca respostas inflamatórias, que podem levar a insuficiência respiratória, choque e alguns fenômenos tromboembolíticos. Com tudo isso, é necessário desenvolver estratégias de enfrentamento para essa pandemia. Então, governantes, acadêmicos, pesquisadores têm buscado saídas rápidas para o enfrentamento da pandemia. E a gente vê que a comunicação em saúde se tornou uma estratégia de enfrentamento, principalmente porque em qualquer outra doença que nós enfrentamos, uma das melhores formas de se conter é a prevenção. Então, a comunicação em saúde, ela visa justamente esclarecer a população sobre os problemas e atualizá-la sobre medidas de prevenção e controle dessa doença. Através do teleatendimento, é possível utilizar tecnologias a favor da comunicação em saúde e combater esse coronavírus, mantendo principalmente os serviços de saúde funcionantes e mais seguros. Ou seja, a gente evita que a população procure os serviços de saúde para ter mais informações e evita também as aglomerações, ou seja, a gente consegue conter a doença. O teleatendimento, a telesaúde, é uma forma de melhorar a resposta do sistema de saúde diante da crise em curso. E aí eu destaco o projeto de extensão criado pela nossa universidade, junto em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, que criou-se, né, uma linha de atendimento, de teleatendimento, para a população do estado do Rio Grande do Norte, e foi quem, digamos assim, tomou a frente desse projeto foi o PET Saúde Interprofissional. E aí objetivava esclarecer as dúvidas da população a respeito da Covid-19, evitando essas aglomerações desnecessárias nas unidades de saúde e proporcionando também as informações corretas a toda a população. Então, eu destaco, né, que esse teleatendimento aconteceu nos meses de março a agosto de 2020, sendo finalizado justamente pela baixa procura, né, com o passar do tempo, com a evolução da pandemia, as pessoas eles foram ficando mais informadas, né, teve mais facilidade, e houve uma redução bem drástica das ligações, e esse serviço foi suspenso. Mas, durante esses meses, cerca de 6 meses, nós contamos com a linha de call center disponível para orientar e atender a população de todo o Rio Grande do Norte. Essa linha, ela tinha 3 tipos de serviço, mas eu destaco aqui apenas o primeiro, que era realmente a linha de atender as pessoas e tirar suas dúvidas a respeito do Covid, e o responsável pelas orientações eram realmente os graduandos de diversos cursos da área da saúde, principalmente na enfermagem, medicina e odontologia. Foram atendidos também cerca de 1.000 pessoas durante esses 6 meses, de diferentes municípios do estado do Rio Grande do Norte. E a gente destaca aqui, nessa tabela, algumas dúvidas, né, que eram as mais frequentes, que as pessoas ligavam para tirar. E especialmente nos primeiros meses da pandemia, né, março e abril. E aí a gente percebe quais eram as principais dúvidas acerca dos sinais e sintomas, né? A maioria das pessoas, elas ligavam para saber se aqueles sinais e sintomas que elas apresentavam estava relacionado à infecção por Covid-19. Elas também questionavam onde podia fazer os testes e onde ele se encontrava disponível. Procuravam saber também sobre quais eram as medidas de isolamento social que devia ser tomada, e quando havia um caso suspeito ou confirmado dentro de casa, e qual era o medicamento, né? Qual o medicamento que podia ser utilizado para a cura da Covid-19. Para finalizar,
gostaria de destacar que esse projeto constitui uma estratégia muito importante no enfrentamento da Covid-19, visto que proporcionava também à população não só a retirada de dúvidas, mas um acolhimento com relação às ansiedades e as preocupações realmente que a população apresenta emocionais, né, proporcionava ali um acolhimento, um momento de escuta mesmo daquelas pessoas, e também contribuiu para a formação acadêmica desses estudantes na perspectiva da interprofissionalidade e da educação em saúde. Eu gostaria de deixar, por último, um trecho de uma poesia de Braulio Bessa, a respeito da esperança, né, que em momentos de tantos problemas e tantas dificuldades que a gente vem enfrentando, eu acredito fortemente de que o pior já passou. Agora, vamos continuar tomando os nossos cuidados para que esse tempo não volte e que possamos ter esperança. E a poesia seria mais ou menos assim: esperança no amanhã e no agora também. Tenha pressa, é urgente, não espere por ninguém. Não adianta esperança se você não faz o bem. Transforme a sua esperança em algo que não espera. É no meio da maldade que a bondade prospera. É justo no desespero que a paz chega e impera. É quando se está sozinho que um abraço tem valor. Repare que é no frio que a gente busca o calor. E é justo onde existe o ódio que tem que se espalhar amor. Não adianta assistir, não adianta observar. Se você não se mexer, as coisas não vão mudar. E até a esperança vai cansar de esperar. Eu deixo aqui essa reflexão e as minhas referências. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Juliana. Então, vamos dar continuidade. E a próxima a apresentar será a Késia Oliveira Chaves, autora e apresentadora do trabalho Assistência de Enfermagem à Criança com Leishmaniose Visceral e Escabiose, um relato de experiência. Então, Késia já pode compartilhar a sua tela e iniciar a sua apresentação, lembrando do tempo de 8 minutos. Ok, só um minuto, vou compartilhar. Tá dando para ver? Sim, está dando. Pronto. Tá dando para escutar direitinho também? Também dá para escutar perfeitamente. Ok. Bom dia, meu nome é Késia Oliveira, eu sou graduanda do curso de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o meu trabalho é titulado Assistência de Enfermagem à Criança com Leishmaniose Visceral e Escabiose, um relato de experiência. O trabalho foi orientado pela professora doutora Suênia Mesquita. Bom, tanto a escabiose quanto a leishmaniose, elas são parasitoses, porém, a leishmaniose visceral, além de uma parasitose, ela também é uma zoonose. Ela é transmitida através do vetor do mosquito da família Lutsomia longipalpis ou Lutsomia cruzi, aqui no Brasil, mais especificamente, na qual esse vetor vai estar infectado pelo parasita Leishmania chagas. É uma doença crônica, sistêmica, uma das características é a febre prolongada, de longa duração, perda ponderal, astenia, anemia, e uma das principais características é a hepato e a esplenomegalia que o paciente vai apresentar. É uma doença que, quando não tratada, ela pode evoluir para o óbito em mais de 90% dos seus casos. Vale ressaltar também que ela é uma doença de notificação compulsória semanal, porém ela é uma doença negligenciada. Aqui do lado eu trouxe uma tabela sobre os casos de leishmaniose visceral, aqui em Natal, entre o ano de 2007 e 2015,
na qual vale destacar que o sexo mais acometido é o sexo masculino e que mais de 22% dos casos é predominante em crianças de 1 a 4 anos de idade. Já a escabiose, ela é uma parasitose de pele, também conhecida como sarna, causada por um ácaro. Esse ácaro, ele vai penetrar na pele, né, do paciente e vai deixar lesões em forma de vesícula. E uma das principais características dessa parasitose é o prurido intenso que o paciente vai sentir, principalmente no período da noite. A contaminação, ela ocorre através do contato direto de pessoas para pessoa, e também o contato com roupas e peças contaminadas do paciente. Nesse contexto, o paciente com essas patologias no contexto hospitalar, sabemos que o enfermeiro é um dos principais profissionais que vai estar envolvido no cuidado, e para sistematizar a assistência prestada por esse profissional enfermeiro e por sua equipe, no processo de enfermagem, ele se caracteriza como um método sistemático e dinâmico, né, que vai proporcionar uma assistência mais humanizada e também vai orientar essa assistência para uma melhor obtenção dos resultados. Como sabemos, esse processo de enfermagem é dividido em 5 fases, 5 etapas, para que seja um processo organizado. O relato de experiência, ele foi baseado nas atividades práticas da disciplina de Atenção Integral à Saúde 3, do curso de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Hospital Universitário do Estado. Trata-se de um caso de uma criança de 1 ano e 3 meses, que foi encaminhada de outra instituição. Ela foi acompanhada durante 5 dias, e ela apresentava o diagnóstico médico de leishmaniose visceral e escabiose. Esse diagnóstico foi fechado após um histórico de eliminações vesicais e intestinais prejudicadas há 1 mês, febre e pancitopenia. Ao exame físico, esse paciente apresentava ativo, reativo, porém ele pouco interagia e também se apresentava muito choroso. As mucosas eram hipocoradas, os linfonodos cervicais, pré-auriculares e submandibulares eram palpáveis, porém indolores. Outro achado também era o abdômen bastante globoso desse paciente, tem sua palpação, e a presença de hepato e esplenomegalia. Ele também apresentava lesões eritematosas por todo o corpo e prurido. Vale ressaltar também que no período de internamento foi acionado o serviço social por um contexto de negligência familiar. Para embasar as práticas, né, de enfermagem, baseado na taxonomia NANDA, os diagnósticos de enfermagem que foram inferidos para esse paciente foi integridade da pele prejudicada, processos familiares disfuncionais, manutenção do lar prejudicada, nutrição desequilibrada para menor do que as necessidades corporais e comportamento desorganizado do lactente. Porém, o diagnóstico prioritário foi elencado integridade da pele prejudicada, visto que no ambiente hospitalar pode ser uma porta de entrada para demais infecções. Por meio da NIC e da NOC, né, foram traçadas intervenções de enfermagem, que se baseavam em quê? A intervenção traçada: comparar e registrar regularmente todas as mudanças da lesão, e para isso foi orientada a família sobre os sinais e sintomas de infecção, orientado quanto ao isolamento de contato para que se evitasse a proliferação e o contágio para outros pacientes, né, e orientado a manter as unhas do paciente curta. Os resultados esperados eram o tecido livre de lesão e a integridade da pele. No momento, o paciente apresentava uma pontuação de 5 e se esperava chegar a uma pontuação de 10. Quanto à etapa de avaliação, ela percorre, como sabemos, as demais etapas do processo de enfermagem, na qual é de suma importância para que seja sempre reavaliado os resultados, reavaliado o quadro do paciente e para ver a necessidade de ajustes quanto aos diagnósticos e às intervenções que foram traçadas. Como considerações finais, esse estudo apontou a carência de intervenções de enfermagem voltada para a infância, a qual é um público bastante específico, bastante particular,
E também ele apontou o papel do enfermeiro como de suma importância no cuidado hospitalar, no qual tange a saúde, a atenção integral a esse paciente, né, tanto ao paciente em si, quanto à família e ao meio que ele está inserido. Ou seja, o cuidado de forma holística, né, prestado por esse profissional enfermeiro. Essas são algumas referências que foram utilizadas no trabalho, e obrigada. Obrigada, Késia. Então, vamos dar continuidade. E agora eu vou chamar Railson Wallace Barreto de Souza, autor e apresentador do trabalho Assistência de Enfermagem à Criança com Craniosinostose, um relato de experiência. Então, Railson pode começar a sua apresentação, lembrando do tempo de até 8 minutos. Bom, todos me ouvem? Sim, dá para escutar direitinho. A apresentação também já está na tela? Sim, já está na tela. Ok. Bom dia, meu nome é Railson Wallace. O trabalho está intitulado Assistência de Enfermagem à Criança com Craniosinostose, um relato de experiência, e ele foi orientado pelo enfermeiro Rafael Moreira. Bom, para começar, tem que começar com a definição de enfermagem, que ela é a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas e também através do ensino do autocuidado. Essa definição proposta pela Wanda Horta, que é a responsável pelo modelo teórico mais utilizado no fazer enfermagem aqui no Brasil, em relação à teoria das necessidades humanas básicas, que ela envolve esse ser humano não somente assim como o indivíduo em si, mas também engloba todo o contexto familiar e todo o contexto da sua inserção na comunidade. Então, assim, tratando o ser humano assim de forma holística, tanto nas suas características psicobiológicas, sociais e espirituais. E os estudos para essa sistematização dessa assistência de enfermagem começou justamente com os estudos de Wanda Horta, que aqui no Brasil, que essa sistematização ela fornece essa melhoria dessa prática assistencial. Então, ela é responsável pela organização desse trabalho do profissional, tanto em relação ao método pessoal e a instrumentalização. Então, ela permite que essa sistematização ela seja operacionalizada através do processo de enfermagem, que no caso ele seria um instrumento metodológico que vai permitir essa função do enfermeiro de identificar, descrever, explicar tudo os problemas e chegar à solução para o paciente. Justamente dentro desse processo de enfermagem, é um instrumento que ele está assim, ele é interrelacionado em suas fases. Suas fases são sucessivas, então todas estão interligadas. E essa teoria, a gente tem, pelo menos aqui no Brasil, que é mais utilizada, a da Wanda Horta, por exemplo. Então, ela é aplicada através desse processo para poder sistematizar essa assistência de enfermagem. E suas células estão divididas, separadas em fases, só para melhorar, para facilitar esse processo. Então, a primeira fase tem o histórico de enfermagem, que corresponde à coleta de dados, ao exame físico, à anamnese. Posteriormente, vem o diagnóstico de enfermagem, que é justamente a gente analisa esses dados para chegar a um diagnóstico. Depois que tem esse diagnóstico traçado, nós passamos para o planejamento das ações para solucionar o problema encontrado no diagnóstico. Depois de planejar, nós passamos para a implementação
desses planos. E depois de toda a implementação, você tem que fazer diariamente, fazendo a avaliação da enfermagem com a evolução. Então, a experiência realmente ela foi vivenciada durante as práticas desenvolvidas no curso de enfermagem, numa disciplina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela foi realizada também numa unidade pediátrica do hospital universitário aqui do estado, e foi realizado o acompanhamento do paciente também durante 5 dias. Esse acompanhamento foi feito através da leitura e estudo de prontuário, primeiramente, né? E depois a gente foi feito o acompanhamento durante 5 dias, acompanhando realmente o paciente, e foi possível realizar essa aplicação desse processo de enfermagem, nessa realização da assistência. O paciente era um lactente, ele tinha de 1 ano e 6 meses. Ele foi internado no hospital, que ele foi para a realização de uma cirurgia de reconstrução de crânio, relacionada que no caso, o diagnóstico dele de crâniotenostose, ou cranioestenose, que é quando as estruturas cranianas, elas se fecham antes, né, realmente, nessa hora, e no caso dele, estava associado à síndrome de Cruzon. Essa síndrome de Cruzon, as principais características, 3 principais características assim, definidoras, são as deformidades do crânio, que tem a formação do crânio, ela acaba tendo uma protuberância frontal maior e um pouco mais elevado o crânio. Anomalias faciais, tem alguns ossos da face que são um pouco mais afundados, e a exoftalmia. Essas são as 3 principais. E também para diferenciar, que é a síndrome de Cruzon e síndrome de Apert, que elas são bem parecidas. Então, uma característica que diferencia um pouco as duas, justamente essa presença da sindactilia em membros, que no caso do paciente, era em membros inferiores. E esse diagnóstico também, ele é responsável também que ele pode apresentar a hipertensão intracraniana, aí por isso que devido a essa função, pode ser que se faz necessário a correção cirúrgica, tudo. E no caso desse paciente, ele já estava internado, quando a gente chegou, já tinha realizado a primeira cirurgia. Então, o tempo, assim, o espaço dessa experiência que a gente foi entre a primeira cirurgia, que ele estava esperando também para fazer a segunda. Então, a gente não chegou a segunda cirurgia enquanto a gente estava lá. Então, o paciente, no caso, ele era ativo, reativo, ele realmente interagia bem com a equipe, era eupineico, normotérmico, assim, não aparentava, estava as condições vitais normais. Também foram feitas, aplicadas as escalas de classificação de risco e cuidados, as 3 escalas que foram utilizadas, foram um instrumento de classificação de pacientes pediátricos, que forneceu os dados e cuidados intermediários, a escala de Humphrey, que mostrou que, no caso que o paciente possuía alto risco para a queda, e a escala de Braden, adaptada à pediatria, que forneceu baixo risco para lesão de pressão. Então, com a análise do histórico dele todinho, foram chegando para traçar o diagnóstico. Então, escolhendo assim, as principais características, no caso que aquelas coisas, as mais importantes, as prioridades na época. Então, no caso, ele apresentava uma ferida operatória na região cefálica limpa e sem secreções, já fazia mais de 2 dias, no caso, que ele tinha realizado a primeira cirurgia, e também estava funcionado acesso venoso em jugular direita e na jugular esquerda também. Com isso, nós realizamos o diagnóstico, escolhemos o diagnóstico principal, o prioritário, for o risco de infecção, e após isso, nós realizamos o planejamento da intervenção, implementação dessa avaliação do aspecto da ferida operatória e do acesso venoso,
além de elencar esse diagnóstico prioritário e esse planejamento dessas intervenções de implementação e depois fazer a avaliação, também tem outros diagnósticos, como a vigilância do sensório, que era super importante, já que a cirurgia que tinha sido realizada tinha sido uma cirurgia cefálica, e também os cuidados para diminuir os riscos de queda, que foi verificado através das aulas também, e que tem um paciente menor de 2 anos, e também com relação às orientações da família sobre as precauções serem tomadas, todo cuidado, e também foi acompanhado durante 5 dias, verificada durante a questão de ferida operatória, está apresentando algum sinal flogístico. Então, essa experiência, realmente ela evidenciou a importância desse processo da enfermagem, da execução desse processo da enfermagem em relação à sistematização, e a importância do profissional também da enfermagem no cuidado desse paciente pediátrico no ambiente hospitalar. Então, que realmente, pegando essa característica do modelo de Wanda, de tratar o ser humano, o paciente, em toda a sua integralidade, na forma holística. Então, essas foram algumas referências que foram utilizadas. Obrigado. Muito obrigada pela apresentação. E agora, a próxima a apresentar será Emily da Silva. Peço perdão se eu não consegui pronunciar da forma correta. Eberhardt, autora do trabalho Saúde do Homem na Atenção Primária à Saúde. Então, Emily, você pode começar colocando seu compartilhamento e lembrar do tempo máximo de 8 minutos de apresentação, ok? Ok. Vocês já estão vendo minha apresentação? Sim, estamos. Ah, tá. Ok, então. Eu sou a Emily, sou acadêmica de enfermagem do 8º semestre da graduação em enfermagem do Centro Universitário Cenecista de Osório, do Rio Grande do Sul. Fui orientada por 2 professoras, uma autora e a nossa outra orientadora, uma mestre e a outra doutora. Então, os homens, o nosso título já teria apresentado, né, que é Saúde do Homem na Atenção Primária à Saúde. Introdução. Então, os homens são conhecidos por reprimirem as suas necessidades de saúde e também possuem dificuldade para expressá-las e, por isso, procuram menos os serviços de saúde do que as mulheres e, consequentemente, são mais internados, têm uma maior mortalidade. E na atenção primária, essa situação ela se torna ainda mais problemática, porque os serviços de saúde na atenção primária não destinam ações personalizadas para atender o homem, visto que existem programas de saúde da criança, da mulher, mas não existe nada específico para atender o homem, a não ser o Novembro Azul, né? E essa ausência masculina, ela se deve muito à cultura de gênero, né? Que eles acham que o ambiente da atenção básica é muito feminino, e também uma questão social, porque o posto de saúde, ele vai estar aberto no horário de trabalho, muitos homens ainda são os que colocam o dinheiro, e também essas são as questões conhecidas, né? Mas o que a gente quer trazer nesse trabalho é que essa ausência masculina na atenção primária também se deve à falta de preparo dos profissionais. Agora passou rapidinho. Então, o nosso objetivo é analisar na literatura científica a importância da capacitação dos profissionais da atenção básica em saúde do homem. A nossa metodologia, então, trata-se de uma revisão de literatura nas bases de dados Cielo e Lilacs com os escritores Saúde do Homem e Atenção Primária à Saúde. Essa revisão foi realizada no período de abril a março de 2020,
durante a disciplina de saúde coletiva 2, da graduação em enfermagem. Então, os nossos resultados. Na prática da atenção primária, muitas queixas masculinas são encaminhadas para o urologista, porque os profissionais não estão capacitados para solucionar os principais problemas de saúde do homem, como, por exemplo, o câncer de próstata. Mas um dos problemas é que a maioria das unidades básicas de saúde não possuem este especialista, e usuários enfrentam muita dificuldade para conseguir marcação de consultas com o urologista na rede da atenção primária à saúde, e muitas vezes acabam desistindo e não retornando ao serviço de saúde, devido a essa demora. Então, os profissionais, eles devem estar capacitados para promover a saúde do homem e traçar metas de atendimento para essa população. E, para isso, eles devem entender a ausência, né, entender por que esses homens não estão procurando atenção básica, e também conhecer os principais agravos da saúde do homem, como câncer de próstata, disfunção erétil, depressão, hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo. E a gente deve atender o público masculino de uma forma adequada e resolutiva, não encaminhando tudo para o urologista. Por isso, a necessidade de conhecer esses agravos na saúde masculina. E para isso, a gente precisa realizar projetos de promoção para inserir esses homens na atenção básica e para que os homens procurem o serviço de saúde e se sintam acolhidos e possam estar retornando à unidade. E nós, como futuros enfermeiros, nós temos que saber como fazer esses projetos, porque o enfermeiro ele vai poder fazer projeto de promoção à saúde junto à Secretaria Municipal de Saúde do seu município, na atenção básica. Então, as nossas considerações finais. É necessário a capacitação dos profissionais da atenção primária à saúde na saúde do homem, para que consigam orientar e realizar atendimentos com foco na prevenção e na promoção da saúde do homem, aumentando, assim, o vínculo dessa população masculina com as unidades básicas de saúde. E, consequentemente, iremos diminuir muito a taxa de mortalidade masculina e também as doenças, as internações masculinas. E vamos estar promovendo saúde. Essas são as nossas referências e muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, Emily. Então, a próxima a apresentar será Nicole Oliveira Barbosa. Ela é autora do trabalho Trabalhando no Enfrentamento à Pandemia, relato de experiência de uma enfermeira recém-formada. Então, Nicole, você pode começar o seu compartilhamento de tela e lembrar do tempo máximo de 8 minutos. Certo. Tá dando para me ouvir direitinho? Sim. Pronto. Tá apresentando a tela aí? Sim, está apresentando. Agora, pronto, agora apareceu. Tela cheia. Pronto. Bom dia, meu nome é Nicole. Sou enfermeira, estou cursando. Vou apresentar esse trabalho, né, esse que tem como título Trabalhando no Enfrentamento à Pandemia, relato de experiência de enfermeira recém-formada. Na introdução, eu trago para vocês, né, um pouco do contexto no qual estamos todos passando em frente a uma pandemia, né, onde a Covid-19 trata-se de uma doença ocasionada pelo coronavírus. E é uma doença, né, onde apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios. Isso é o que tem ocasionado um grande desafio nas instituições, quadros graves, né, respiratórios. Isso traz uma grande preocupação para o município, né, para a instituição. Os dois principais, e pelo qual também é ofertado pelo Serviço Público de Saúde aqui do município de Beberibe, são de biologia molecular, que é o RT-PCR, conhecido também como SUAB,
e o imunológico, que é conhecido como teste rápido, certo? A aplicação do SUAB, no qual a autora principal desse trabalho realiza essa coleta na cidade de Beberibe, no Ceará, onde é feita a coleta. Na segunda imagem, representa aqui para vocês certo? Esse relato de agosto, na cidade de Beberibe, Ceará. O local dessa coleta é realizado no centro de saúde, tá certo? Aqui do município de Beberibe, onde atende diversas especialidades médicas, porém foi adaptado um laboratório, né, um local, justamente para fazer essa coleta de suave. E destacar principalmente esses, né, sou recém-formada, e aí também passei por capacitações, né, nesse período, e com isso, a resistência, né, insegurança, o medo, porque lidar diretamente com aquilo que todos estavam, vamos dizer assim, se afastando, né, mas aceitei a oportunidade de trabalho, e com isso veio uma grande responsabilidade realizada nesse centro de saúde, ou seja, as coletas de suave que são solicitadas desde na UBS, no hospital, elas são todas encaminhadas para o centro de saúde, para que então seja realizado lá toda a coleta, né? E no início foi uma resistência muito grande com os profissionais, o teste fosse realizado lá, houve vários tipos de resistências, mas ao longo do tempo, muito importante, né, que foi possível observar durante esse trabalho, né, analisando o posicionamento do enfermeiro nessa coleta de suave, ele não pode ser somente uma pessoa que vai lá, faz a coleta de suave e o paciente vai embora. Não. É preciso fazer orientação de dúvidas, de questionamento. E aí, né, se ele está suspeito, né, o paciente que chega para fazer esse exame, ele está com suspeita. Então, como é que ele vai realizar o isolamento em casa, né? Como é que ele vai prosseguir as suas atividades diárias? Como é que ele vai chegar para o seu gestor, né, do seu trabalho, por exemplo, e poder explicar essa situação e tudo mais? Então, assim, com isso, o processo de educação em saúde, ele é contínuo durante todo esse processo, porque o paciente ele precisa ser atendido, né, de uma forma holística, ou seja, desde de sair para que ele saia e saiba exatamente o que é a capacitação profissional, o aprendizado, com os desafios não foram poucos, né? Pois pode observar principalmente, né, um dos princípios, né, que rege, no caso do SUS, a universalidade, porque lá o acesso é a todos, né? Muitos, às vezes, até pessoas com grande poder aquisitivo, eles vão também porque não tem nem particular aqui na nossa cidade, somente pelo SUS. Então, todos são atendidos, né, de acordo com a sua prioridade. Então, o profissional enfermeira que está nessa gestão de todas essas questões, né? Além da integralidade do cuidado, com certeza. Você tem que tentar resolver o problema do paciente. Ele chegou para fazer o SUAB, um simples exame, mas você não pode deixar ele sair com dúvidas ou com questionamentos, né? Você tem que tentar resolver o problema dele, se ele está com dúvidas, responder, se precisar até mesmo desenhar, como tive de acontecer durante a prática profissional, qual era o horário de
tomar medicação, ou seja, você precisa resolver o problema do paciente e atender ele como um todo. E também visando sempre essa perspectiva holística do sujeito, ou seja, o paciente que chega para fazer uma coleta de suado, como foi colocado aqui, ele vai juntamente com a família que está em casa com medo, porque não sabe como é que vai receber essa pessoa de volta em casa, o trabalho que ele vai ter que se afastar e o medo de, por exemplo, ficar desempregado, né? Na sua família, nos seus amigos, no seu contexto social. Então, tudo isso vai modificar. E você precisa ver o paciente como um todo, né? Onde é o seu local de moradia, se ele tem acesso à água potável, à alimentação, ao serviço rápido, né, para chegar até o hospital. E, principalmente, escutar o paciente, ou seja, ter uma escuta qualificada. Saber ouvir e compreender o que ele está tentando trazer para o enfermeiro naquele momento, né? Então, com isso, com certeza, priorizando a questão, né, da educação de saúde, né, da orientação certa, no momento certo, para que ele possa ter segurança e confiança para retornar para casa. Então, com isso, obrigado pela atenção de todos. E é isso, aqui estão as referências. Certo, Nicole, muito obrigada. Então, encerramos com os trabalhos. Deixa eu ver. Pronto, agora está aparecendo. Encerramos com os trabalhos, com a apresentação dos trabalhos. Eu gostaria de saber se a doutora Jéssica, ela queria comentar sobre alguma coisa. Então, de forma geral, parabenizar a todos pelas apresentações, né? As apresentações, elas foram muito claras e concisas, né? Vocês conseguiram, em pouco tempo, trazer com clareza o assunto que vocês pretendiam apresentar, né? De forma organizada, os slides também todos bem padronizados. O resumo em si, né? Ele tinha um espaço muito curto, né? De apenas 200 caracteres, então eu sentia que vocês tinham necessidade de colocar algo mais, mas realmente o espaço não permitia. E aqui vocês tiveram a oportunidade de adentrar um pouquinho mais na temática de cada um, né? Então foi bem bacana, bem interessante mesmo. E aí, parabenizar realmente pela disponibilidade também, né, de estar aqui nesse domingo apresentando o trabalho, a coragem, né, que nem sempre é fácil, principalmente nesse meio remoto, né, estar apresentando à frente de um computador. Então, estamos todos de parabéns. Certo, muito obrigada, Jéssica, pelas suas colocações. E, pessoal, eu vou dar aqui alguns informes acerca da jornada. Eu acho que eu não me apresentei a todos no início. Meu nome é Giovana, eu sou representante do Caju. E eu gostaria de falar que é um imenso prazer ter vocês aqui com esses ótimos trabalhos. E que o certificado da jornada, ele será enviado em um período de 20 dias até 30 dias, podendo ser antes desses 30 dias, e vocês não precisam se preocupar com isso. Qualquer outra informação, nós estaremos falando pelo e-mail, se comunicando com vocês. Eu deixei disponível meu WhatsApp para caso vocês tiverem alguma dúvida. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da jornada, tenham participado bastante. Foi um evento muito rico. Esperamos muito que vocês tragam mais contribuições para a segunda jornada que iremos fazer mais posteriormente. E é isso, os agradecimentos da nossa equipe. Muito obrigada a todos e tenham um ótimo dia. Parabéns pela organização. Bom dia. Certo, bom dia. Tchau, pessoal.